Estamos aqui para uma entrevista com o treinador do Vitória, Paulo Martins. Desde já, obrigado por ter aceito o nosso convite, Obrigado, estar aqui a falar connosco, dar-nos um pouco mais da sua trajetória, da sua história e também passar uma mensagem aos adeptos do Vitória, que acredito que queiram e vão conseguir perceber mais através desta conversa. Começando pelas origens, teve uma carreira como treinador, mas anteriormente como jogador. Eu queria perguntar-lhe, no início, na infância, como é que surgiu o seu interesse por futebol? Também agradecer a vossa disponibilidade. O início foi simples, era um sonho de qualquer miúdo naquela geração, que jogávamos futebol na rua, de um dia poder entrar para uma equipa de futebol. Entretanto, surgiu a oportunidade nos Pelezinhos, depois passei para o Vitória, e a partir daí o sonho foi crescendo e olho para trás e não me arrependo de nada daquilo que fiz e acho que quando fiz mais ou menos bem, e são esses valores que trago também um pouco como treinador. Perguntar-lhe quem foram as pessoas pioneiras que o apoiaram e contribuíram pela sua paixão pelo futebol? As pessoas principais foram sempre a minha família, que sempre me apoiaram, desde o primeiro dia, sempre me acompanharam, e temos uma família muito unida, e foi a base do crescimento. Foram que me deram os valores e depois a partir daí acompanharam sempre o processo e depois também muitos valores foram adquiridos pelos clubes, pela formação. Foi muito por aí. Quanto a treinadores que me marcaram bastante naquilo que foi a minha caminhada na formação, basicamente levo um pouco de todos. Lembro-me do princípio, o Sr. Mário, o Xanana, depois aqui no Vitória o Mr. Wagner, o Jacinto João, JJ, que foi meu treinador. Ou seja, levo muito daquilo que eles me deram a beber, também hoje são um dos meus valores. Sendo que é natural de Setúbal e, como se sabe, o Vitória é um clube que tem uma dimensão através de uma massa associativa muito forte da cidade que se une em volta do clube. Como é que vê o facto do clube ter as pessoas que têm a representar a nível de história e hoje em dia, como é que vê o apoio dos adeptos mesmo nos jogos aqui no Bonfim? Sim, eu fui habituado a ver o Vitória desde ter idade, e sei perfeitamente que é uma massa adepta de um clube grande, que é exigente e que está sempre do lado da equipa. Essa exigência leva-nos às vezes a perceber que, vamos dar um exemplo, um jogo menos conseguido para a massa associativa, desde que a equipa trabalhe, desde que a equipa se esforce para tal, eles são capazes de compreender e continuar a apoiar. E continuo a dizer, já com outras entrevistas dadas, que a grande riqueza do Vitória acaba por ser estes adeptos que nunca abandonaram o clube. Não é? E o clube, estávamos a falar no clube de Primeira Liga, que é fácil para quem gosta de futebol, e um clube estar na Primeira Liga é fácil ter muita gente no estádio, mas depois, quando o clube vem para a segunda distrital, essas pessoas continuarem a apoiar o clube, demonstra aquilo que esta gente de Setúbal gosta do Vitória, e que acompanha o Vitória e vive o Vitória diariamente. Ou seja, é uma massa associativa exigente, mas ao mesmo tempo que apoia e que percebe que quando não é possível alcançar o melhor resultado, desde que a raça, desde que o esforço seja máximo, consegue compreender e apoiar a equipe. Sim, e essa exigência leva-nos a nós, equipa técnica e estrutura e jogadores, a também podermos refletir e dizer que, pá, sim senhor, eles têm razão, nós temos que dar mais. Portanto, leva-nos para patamares também de exigência, o que é bom. E aí faz com que o clube consiga ir mais além. O que torna o Vitória muito diferente de clubes que estão nestas divisões inferiores neste momento é mesmo a massa associativa e o apoio que tem, que é, sem dúvida, um clube de Primeira Liga, acredito. Sim, sem dúvida. Este ano, na segunda distrital,
acho que o mínimo de associados que se deslocaram fora foi à volta dos 1.200 pessoas. Se nós olharmos para certos jogos que às vezes vemos na televisão, da Primeira Liga, acabámos por levar mais fora do que certos jogos que nós vemos a jogar em casa. Pergunto-lhe, no seu trajeto como jogador, quais foram as maiores aprendizagens que teve e que transporta hoje para a carreira como treinador? Primeiro de tudo, a seriedade, a lealdade, o olhar para trás e ver que foram conquistadas e da maneira como foram conquistadas coisas, leva-me também a trazer um pouco assim também como treinador. Basicamente é a lealdade, o trabalho, com o trabalho vai-se chegar lá. Eu já disse isso e disse aos meus jogadores. Neste trajeto todo de formação, eu tive jogadores que jogavam muito mais que eu. Só que eu queria tanto ser jogador de futebol que me levava a trabalhar todos os dias e tivesse a oportunidade. Com tudo com o meu trabalho. Portanto, é isto que eu também tento transmitir aos jogadores, que é, com trabalho nós vamos lá chegar, com trabalho o vosso trabalho vai ser reconhecido, vocês vão ter melhores contratos. Não quer dizer que todos o tenham, porque é difícil, mas que o reflexo da equipa acaba também ir depois para o individual. Se nós ganharmos, mais gente vem ver, mais jogadores estão a ser observados e pode haver um ou outro, e foi o caso este ano, de um jogador que possa dar um salto. Acho que foi a primeira vez, não me lembro, de um jogador de segunda distrital assinar profissional, apesar de ser uma segunda liga, assinar profissional no estrangeiro, neste caso no Dubai. Perguntar-lhe, foi através desse esforço que conseguiu alcançar patamares profissionais no futebol e é esse lema que transporta para a carreira também como treinador, correto? Certo, sem dúvida. Em que fase da carreira como jogador é que percebeu que queria ser treinador? Eu entrei muito na base do treinador na minha parte já final da minha carreira como jogador. Eu estava na altura no Juventude de Évora, entrei para tirar a licenciatura em Ciências do Desporto e disse, por que não começar a tirar os cursos de treinador, os níveis. Assim foi, tirei os 2 níveis e depois as coisas foram se proporcionando e ainda bem que os tirei. Acabou também a carreira como jogador no União Sport Clube e foi lá que começou a de treinador. Certo. Perguntar-lhe como é que foi a primeira época, a primeira experiência, o primeiro contacto com o cargo técnico? O primeiro ano eu comecei como colaborador. Depois o clube passou por uma situação financeira também má. Pediram-me para assumir e as coisas começaram a correr bem. Lembro-me que ficámos perto de vir à fase de subida. Depois daquela transição da parte de manutenção, aí não correu tão bem, porque houve clubes que vieram buscar jogadores à nossa equipa. Houve uma situação que me levou, quando saí, uma situação má no futebol, que me levou a desacreditar um pouco daquilo que eram os meus valores no futebol, e depois, passado 2 anos, surgiu o desafio do Alcácer, de situações completamente diferentes, contextos completamente diferentes, e eu voltei outra vez ao futebol. Quais foram as maiores diferenças que sentiu entre o trabalho como treinador face à parte de futebolista? É assim, eu tive um treinador uma vez que quando nós somos jogadores ouvimos uma coisa e depois quando somos treinadores percebemos aquilo que estamos a ouvir. Vivemos na pele, não é? Exatamente. E esse treinador dizia que, por ele, todo jogador de futebol devia ser obrigado a tirar o primeiro nível de treinador. Para perceber certas atitudes que os treinadores depois têm, certas dificuldades que os treinadores depois têm. E foi muito por aí, tentar olhar para trás e compreender hoje certas atitudes que certos treinadores tiveram. E é engraçado como nós, como jogador, vemos uma coisa e depois, como treinadores, temos uma visão mais macro da situação, e como jogador esmiuçamos muito certas coisas que
olhando para trás hoje, se calhar nem devia ter preocupado E tanto. fazem sentido, não é? Exatamente. Quais foram os maiores desafios que enfrentou numa fase inicial? Como treinador, Sim. primeiro de tudo, o tentar passar valores para jogadores, para contextos, tem muito a ver com o contexto. Tentar que os jogadores tivessem compromisso, que é uma coisa que na Distrital é muito difícil. É muito difícil. Também Pelo facto de não serem profissionais. E depois porque às vezes dá futebol na televisão, outras vezes está a chover, não apetece muito ir ao treino. E isso foi um contexto muito difícil. Imagina levar uma unidade de treino para 20 jogadores e aparecem 12 ou 11 e teres que alterar tudo em cima da hora. O que também foi bom porque me deu uma certa bagagem para improvisar, para não estar tão focado só naquilo, para ter um plano B. E esse foi a maior dificuldade, foi estar como jogador habituado a um nível de profissionalismo dentro do amadorismo e depois ir num contexto onde era totalmente diferente daquilo que era a minha ideia para treinar. E conseguiu fazer face a essas adversidades e utilizar as ferramentas para motivar os atletas? Para motivar os atletas, sim, mas depois há jogadores que querem, mas não querem. E é difícil às vezes mudar mentalidades e levar um grupo todo atrás daquilo que é a mentalidade de um jogador. Não é? Depois da saída do grupo União Sport, teve 2 anos de paragem antes de assinar pelo Alcacerense. Certo. O que é que fez durante esse período de tempo? Refleti, aproveitei bastante a família, depois, porque tinha sido pai naquela altura, tive um projeto ligado mais à parte física, e depois, quando surgiu então o projeto do Alcácer, foi um desafio. Como é que a oportunidade do Alcácer surgiu e o que é que o motivou a aceitar o desafio? Olha, nós no futebol temos uma coisa que se chama o bichinho. E quando eu deixei o futebol na parte de jogador, a grande dificuldade foi sentir a falta do balneário. Porque o balneário é a nossa casa, é o sítio onde nós estamos nas nossas brincadeiras, onde choramos, onde rimos, onde brincamos, aquilo é um lugar sagrado, de certa forma. Exato, por isso também veio daí o nome Sagrado Balneário. E aquela convivência, aquilo senti. Foi a grande dificuldade que eu senti no transfer de jogador para treinador. Quanto àquilo que tinha-me feito a pergunta como é que a oportunidade, o convite surgiu? Exato. E o que é que motivou? E esse bichinho começou a aparecer. Entretanto, houve através de uma pessoa amiga que me disse se eu estaria na disposição para ir treinar o Alcácer. Ele disse, mete as pessoas a falar comigo, e a partir daí as coisas fluíram naturalmente. Foi uma boa etapa? A passagem por... Foi bom na medida do crescimento para mim como treinador. Quais foram as maiores aprendizagens? Primeiro, aquilo que falámos há pouco, estava habituado um pouco a saber, a trabalhar no nível mais exigente e de compromisso, e isso foi uma das realidades muito difíceis. Depois, imagina, eu como treinador, não é fácil levar jogadores para fora de Setúbal ou daqui da Margem Sul, os clubes mais afastados têm dificuldade em levar para lá jogadores, ir buscar jogadores a casa, levar jogadores a casa, jogadores no carro para o treino, tudo isso eram experiências que eu não tinha, e o que me fez crescer muito e valorizar muito aquilo que tenho hoje. Depois disso houve a passagem pelo Águas de Moura, que antecede a vinda para o Vitória. Qual foi o papel dessa passagem na carreira como treinador? Águas de Moura apresentam-me o projeto que iam relevar o campo e que queriam em 2 anos subir de divisão. O primeiro ano foi um ano que correu bem dentro daquilo que era o normal do clube, correu muito bem.
acaba por ter sido uma preparação para a segunda época. A segunda época com jogadores muito bons, jogadores que tinham formação Vitória, Sporting, Benfica, que por algum motivo deixaram o futebol e voltaram outra vez ao futebol. Nós subimos divisão, foi no ano do Covid, e levávamos, salvo erro, 8 pontos de avanço já do segundo classificado, onde tínhamos feito também, estávamos a fazer uma boa taça de Setúbal, mas depois o Covid veio tirar-nos um bocado o valor daquilo que podia ter sido, porque há 50, penso eu que há 50 e tal anos que o Águas de Moura não estava numa primeira divisão distrital, tirou um pouco de valor. Entretanto, surgiu o convite para vir treinar o Vitória, a equipa B, abracei esse projeto e a partir daí, pronto, foi tudo aquilo. O Águas de Moura, para concluir esta questão, como é que viveu-se ao longo de toda a temporada entre mesmo a equipa técnica e o plantel a confiança de que iria dar certo e iria dar para subir de divisão? E se houve um momento-chave ao longo da época decisivo para que o sucesso tenha sido atingido? Eu acho que começou a ser feito no ano anterior. Entretanto, depois, nesse ano, até o pai Catarino acabou por fazer os 300 golos lá, onde tínhamos uma equipa, conseguimos fazer uma equipa que começou. Esse ponto foi logo nos primeiros jogos da taça. Começámos logo a ver que tínhamos ali matéria-prima e a equipa começou a ganhar confiança. E a partir daí as coisas fomos ganhando, e trabalhar sobre vitórias é totalmente diferente de trabalhar sobre derrotas, e então tornou-se tudo mais fácil. Vitória, acredito que uma cadeira de sonho, tendo em conta o clube que é, e o facto de ser da cidade de Setúbal, o facto de ser adepto. Como é que reagiu ao convite? Sim, eu fui convidado para vir para a equipa B, apresentaram-me o que queria ser a equipa B. Depois o Vitória, o presidente estava na altura, saiu, depois entrou outro presidente, também acabou por sair, e depois entrou um terceiro presidente. Na coisa de 2 meses tive 3 presidentes, e quando estávamos para começar não tínhamos jogadores. Um projeto que ia ser feito com o Vitória Futebol Clube fora daquilo que era a SAD, no qual conseguimos fazer uma equipa de miúdos que tinham passado pelo Vitória, porque depois a equipa B tem que se atingir o número da idade, e subimos nesse ano também, logo no primeiro ano, e a partir depois o segundo ano de primeira divisão distrital, andámos sempre nos 4, 5 primeiros. Depois a parte final foi complicada, porque alguns jogadores depois acabaram por abandonar o projeto, ali a 2 meses do fim, acabámos em 7º. Se olharmos para aquilo que era um campeonato de 20 equipas, uma equipa que subiu a primeira vez, é positivo. É muito positivo, foi muito positivo. Entretanto, depois houve uma remodelação outra vez, a equipa vai para a SAD, voltámos aí para a segunda divisão distrital, e acabámos por fazer outra boa equipa e subir. Houve o salto de atletas para a equipa principal ao longo dessas temporadas? Nós tínhamos um problema que era a equipa da equipa principal era SAD e nós éramos clube, portanto não podia haver transfer de jogadores. No ano que passámos para a SAD, não o fizemos. O único jogador que esteve perto de ficar nesse primeiro ano foi o Hugo Nunes, que agora está no Guimarães, e depois o próprio Gui. No ano que o Vitória acaba infelizmente por descer ao Campeonato de Portugal. Como é que foi para si viver um período de instabilidade com a mudança de direção, três presidentes em 2 meses, e também quais foram as maiores diferenças entre trabalhar com jovens jogadores face a trabalhar com atletas de futebol sénior? Primeira pergunta, relativamente à instituição, à instabilidade, nós focamos muito daquilo que é o futebol. A parte daquilo que é para dirigir está entregue e vai ser resolvida. E nós temos que... O futebol
é uma alavanca muito grande daquilo que poderá ser depois a parte invisível, a parte daquilo que é a parte de estrutura. E nós focámos-nos muito e dissemos que juntávamos muito a equipa e dizíamos que nós temos que mostrar que estamos bem para também ajudar a outra parte a estar bem. Porque quando se ganha é muito mais fácil trabalhar, mesmo a nível diretivo, do que quando se perde, portanto, e as coisas não estão bem, é mais um problema que pode existir. O facto de trabalhar com jogadores em idade ainda de formação, face à idade sénior, grandes diferenças? Existem diferenças, claro que existem diferenças. E quando se trabalha com pessoal, com atletas mais novos, tem que se perceber às vezes certas coisas, mas há atletas mais velhos que ensinam bastante coisas àqueles que são os mais novos, portanto não encarei isso como uma grande diferença. Depois desse trajeto de 3 temporadas ao serviço da equipa B, surge o convite na temporada 23-24 para ser adjunto da equipa principal. Sentiu que era a altura de assumir esse cargo? Sim, principalmente porque a minha relação com o Zé Pedro já era de há muitos anos, desde a infância, e voltando um pouco atrás morávamos os dois no mesmo prédio, começámos a jogar futebol na mesma equipa, íamos juntos para o treino. Uma amizade de infância. E uma amizade de infância, no qual depois também foi crescendo, e de certeza que o Zé olhou para mim e disse que viu ali qualquer coisa para podermos trabalhar juntos. E foi muito enriquecedor o trabalho que foi desenvolvido aqui. Não podemos esquecer que nós subimos à Liga 3, subimos à Liga 3, só por 3 jornadas não tivemos em primeiro. Também foi muito difícil aquele dia de Jamor. Foi muito difícil ver lá está, outra vez, aquela moldura humana do Vitória, que levou 8.000 pessoas, e que este ano, na final da taça, estavam 4.000 todos juntos. Portanto, a dimensão de Vitória leva muito isto. E depois o Jamor é tipo... Um palco a nível nacional. E com raízes no Vitória, porque o Vitória muitas vezes foi ao Jamor, ganhou taças, perdeu taças, portanto, já era uma coisa que está enraizada naquilo que é a cultura de Vitória. Já é a cultura de Vitória. E nesse dia foi difícil, foi muito difícil. Depois todo aquele tomba gigante que vivemos, foi semanas duras, mas lá está, temos que pôr os pés na terra, se é para começar o trabalho, então vamos começar. Como treinador adjunto, quais foram as maiores diferenças que sentiu? Em relação ao cargo de treinador principal? Primeiro porque estamos muito melhor. Quem decide é o homem, portanto, nós apenas limitamos-nos a dar aquilo que é a nossa opinião, estar sempre disponível, ser proativo, mas quem lidera e decide, e decidiu bem na altura, foi o chefe. E foi bom também para perceber certas coisas que não via a nível mais amador, porque apanha uma equipa com uma qualidade fantástica, com jogadores que são os seres humanos brutais, e foi muito enriquecedor. Depois o clube passa por um momento negro a nível de história, com a descida administrativa à 2ª Divisão Distrital. Queria perguntar-lhe, a nível pessoal e mesmo do que sentiu ao viver isto na pele, como é que foi todo este período? Não foi fácil. Não foi fácil olharmos e dizermos que foi um ano de trabalho por água abaixo, e naquilo que até poderia ser já o trampolim para começarmos a chegar mais perto daquilo que é os objetivos de um clube como o Vitória, que é chegar um dia à Primeira Liga, não é? Ou seja, em vez de darmos um passo à frente, demos 3 para trás. E isso foram dias muito difíceis, foram dias que, não vou mentir, foram dias que, principalmente no Jamor, onde me deixaram, a mim e muita gente da estrutura e muita gente da equipa técnica e jogadores, de coração partido, de não querer falar com ninguém, foram dias muito difíceis. Lá está, já passou e que não se repita. Em paralelo com isso, foi a temporada que coincidiu com a sua subida ao cargo de treinador principal. Como é que viveu os dois lados da moeda? O lado positivo de assumir o cargo de treinador principal com tudo isto?
Foi um pouco aquilo que eu falei. As oportunidades aparecem consoante também, às vezes, aquilo que é o posicionamento das equipas. Claro que o Paulo aparece como treinador principal, porque se calhar já conhecia a casa, porque já tinha tido subidas nessa divisão e porque se calhar era o mais óbvio. Para mim, como treinador, trocava fácil, Vitória ficava na primeira divisão e o Paulo nunca teria sido treinador de Vitória, mas é aquilo que é e então nós temos que olhar um pouco muito para onde é que estamos e para onde é que queremos ir. E não vale a pena nós, penso eu, não vale a pena nós metermos na cabeça que o Vitória daqui a 4 anos, ou 5 anos, ou 6 anos está na Primeira Liga. Se olharmos para trás, o Farense demorou 20 anos a chegar à Primeira Liga. Portanto, acho que as coisas têm que ser feitas com pés e cabeça. Claro que nós queremos ganhar sempre, que nós queremos subir sempre, mas temos que olhar também para os alicerces e temos que estar bem com os alicerces bem montados para depois podermos ir passo a passo, subir esses patamares. Não tenho dúvidas nenhumas que o Vitória seja, daqui a quantos anos não sei, mas sei que o Vitória vai chegar à Primeira Liga. Falando da temporada 24-25, como seria expectável, o Vitória, tendo num patamar como a segunda distrital, acabou por dominar a nível de campeonato. Queria perguntar-lhe como é que foi para si e para o grupo esta temporada? Lá está, o Vitória tinha vindo de um momento muito conturbado. O Vitória faltava 3 semanas, não tínhamos 8 jogadores contratados. E depois os jogadores entraram dentro do balneário e muitos que até tinham já estado no Campeonato de Portugal olharam para o lado e devem ter dito onde é que eu me venho meter. Acreditaram no Carlos André, acreditaram na palavra do treinador e pouco a pouco fomos construindo a equipa. Porque a nossa ideia era construir a equipa mais cedo, os jogadores depois assinaram por outros clubes, como é óbvio, não podiam ficar à espera, e fomos construindo a equipa e eu acho que era a melhor equipa mesmo, era a nossa, com muita qualidade para aquilo que era a segunda divisão distrital, e depois muito daquilo que foi conseguido foi derivado desta bancada, aquela bancada, tudo aquilo que fizeram por nós, os adeptos, desde ir buscar-nos ao hotel, desde de acompanhar a equipa fora. Está bem que as deslocações não eram muito longe, mas mesmo que fossem longe eles iam, e acaba por alavancar muito aquilo que é a equipa dentro do campo. E lembro-me num dos jogos muito importantes que nós tivemos, que foi no Seixal. Nós acabámos por sofrer um golo a faltar 10 minutos ou 7 minutos para acabar. E eles nunca baixaram os braços e via-se que a equipa também nunca estava a baixar os braços e acabámos por marcar Os adeptos transportaram a equipa para a vitória. Exatamente. Houve algum momento marcante, algum jogo ou momento mesmo de balneário-chave que sentiu que foi essencial para o sucesso no final da época? Eu acho que foi a derrota que tivemos em casa. A derrota que tivemos em casa foi um jogo onde nós entramos a perder, falhamos um penalti, tivemos 2 ou 3 ocasiões para dar a volta, empatamos, anulam-nos um golo nos últimos 3, 4 minutos e depois acabámos por sofrer o 2-1 e tínhamos 2 jogos complicados para fazer a seguir. Tínhamos que ir ao Cova da Piedade, que era rival, e tínhamos que... Acabou por subir também. Acabou por subir. E tínhamos o Fabril. Tínhamos o Fabril com uma equipa que também estava nos 4 primeiros. E acho que o jogo a seguir íamos ao Cova. E acho que a resposta foi dada aí. E acho que aí foi o momento-chave do ano, foi virmos de uma derrota, que era aquilo que eu passava à equipa, que era as equipas grandes podem perder. As equipas grandes têm que dar uma resposta logo no jogo a seguir. Não vale a pena estarmos a meter a cabeça debaixo da areia, onde nós somos equipa grande, então temos que responder já no próximo jogo. Sabíamos que era um jogo com o segundo classificado e acho que a partir daí foi quando houve aquele clique
que começámos a ver que iríamos ser campeões. O momento da festa, da subida e do título, como é que foi viver todo esse momento de consagração pelo trabalho feito ao longo da temporada? Eu acho que é aquilo que qualquer treinador quer é quando chega ao fim, que as coisas correm bem, esse momento é dos jogadores. Obviamente que nós treinadores ficamos felizes por eles, por nós, pelas nossas famílias que abdicam muito de nós, mas acho que subir o Vitória é um sentimento enorme, porque estes adeptos merecem muito, porque já, como eu disse no dia que subimos, foi que estes adeptos já sofreram muito porque já subiram, já desceram, depois voltaram a descer, depois foi no último minuto aqui em casa também com o Oliveira do Hospital, acabam por descer, depois subimos outra vez, descemos na secretaria. Estes adeptos já passaram por muita coisa e nós pudemos, dentro daquilo que era o que nos estava nas mãos, que era a segunda distrital, pudemos dar um pouco de conforto sendo campeões desta divisão, que era a nossa obrigação. Pensando já na próxima temporada, a primeira divisão distrital, quais são os objetivos do clube e que ferramentas é que vão ser utilizadas para lhes alcançar? Assim, quem trabalha neste clube tem que estar todos os dias disponível para trabalhar a sério. Não podemos tirar o pé do acelerador neste clube, mesmo sendo no treino. Este clube, quem está neste clube, nestas divisões, aquilo que tem que pensar é que tem que atingir os objetivos. E os objetivos deste clube nunca pode passar sem ser por uma subida de divisão. Neste caso, só um é que sobe e é campeão. Portanto, esse tem que ser o objetivo deste clube. A nível de recrutamento, estamos numa altura ainda anterior à pré-época, mas já se começa a haver movimentações na organização do plantel da próxima temporada. Que papel é que o treinador tem na estruturação do plantel? É normal. Normal, temos a felicidade de ter um diretor desportivo super profissional e sabe bem aquilo que quer, dentro das ideias do clube, que passa muito pelas ideias do diretor desportivo também. Acho que há aqui um misto: treinador, diretor desportivo, estrutura, direção. Portanto, olharmos para um jogador, o que é que ele nos pode dar, qual será o futuro, tem futuro no clube, não tem futuro no clube, é um jogador para subir, é um jogador que olhamos também mais numa perspectiva mais longe, e basta olharmos aquilo que foi o André Nunes. O André Nunes acaba por vir para o Vitória e de repente aparece-lhe um projeto para ir para uma equipa de sub-23. É um pouco isto. E quem trabalha no contexto amador nunca pode dizer que o jogador está protegido, porque parece um contrato profissional e isso sobressai sempre. Acaba sempre por ser algo irrecusável nestes patamares. Não, e o clube amador não pode privar alguém de ter de assinar um contrato profissional, é obrigatório. O contrato profissional sobressai-se perante o contrato amador. Ou seja, a nível de recrutamento é um trabalho muito coletivo, quer do diretor desportivo, sem dúvida, com o treinador também? Sem dúvida. Pergunto-lhe, que características é que privilegia na escolha de um jogador? Depende. Claro que a parte técnico-tática é bastante importante, obviamente, mas hoje em dia preocupo-me também de saber qual é a parte mais humana dele, se está preparado ou não para... porque são jogadores que... A maioria dos jogadores são jogadores de distrital e que jogam 500, 700 pessoas, e se estão preparados para jogar num Bonfim com 2.000, 3.000 pessoas, o recorde o ano passado foi 4.000 pessoas. É um nível completamente diferente. E a perna às vezes pode abanar, mas isso é um trabalho que depois também nós acabamos por trabalhar um pouco o psicológico do jogador, mas olhamos também para aquilo que é a parte da lealdade, do compromisso, da maneira como se dá num balneário, da maneira como lida com os colegas. Hoje em dia o futebol já nos obriga só a olhar para aquilo que é a parte técnico-tática.
é muito mais abrangente e há muitas questões a abordar. Exato. Falando da saída do Pedro Catarino, que foi anunciada há poucos dias, um jogador que fez 44 golos numa segunda divisão distrital, algo surpreendente talvez para os adeptos por ter sido repentino. Consegue explicar-nos um pouco mais sobre esta questão? É o futebol de hoje em dia. Isso é o futebol de hoje em dia. É as necessidades de uns clubes e olharem para aquilo que é o que é que está no mercado. E estou super feliz do Catarino ter conseguido um dos objetivos daquilo da vida dele, da carreira dele, que era um dia ser profissional e ir para o estrangeiro. Desejo-lhe as maiores felicidades, como se fosse para mim, obviamente, e que consiga ainda continuar a fazer aquilo que mais gosta, que é fazer golos e em clubes bons, como foi este agora, numa dimensão mais profissional. Quanto ao Catarino, naquilo que nos ajudou-nos bastante. Também não podemos esquecer que a equipa o ajudou bastante e que sabíamos, acho que muito disso, fruto disso foi aquilo que nós conhecíamos dos nossos jogadores. Sabíamos o que é que poderíamos tirar benefício, sabíamos aquilo que cada um tínhamos que exigir, cada um tinha que fazer. Não valia a pena estarmos a exigir coisas que o próprio jogador não conseguiria fazer. E ele tirou partido disso. Eu dizia muitas das vezes que um jogador, quando está com a veia de golo, às vezes ela bate no sítio onde tem que bater e a bola entra, e às vezes quando as coisas não estão lá, a bola vai à trave, vai ao posto, a bola sai, falha, e aí é que precisa capacidade psicológica de superação. Exatamente. Pergunto-lhe, tendo em conta que estamos numa questão de patamares amadores, não profissionais, quais são os constrangimentos impostos pelo facto de haver muitos atletas que trabalham, têm um trabalho paralelo ao futebol, e o facto de treinarem depois de um dia de trabalho, como é que isso obriga a adaptar o trabalho e a preparação dos treinos? A nível físico é muito diferente daquilo que é a nível profissional, porque temos que perceber que enquanto um jogador trabalha sentado e está 8 horas ou 7 horas sentado, há outro que, se for preciso, trabalha em pé. E não quer dizer que o sentado também não seja mal para depois vir treinar. Mas a nível físico tem que ser bastante controlado. E depois é a parte tentar perceber que muitos deles vêm para o treino e é um desanuviar daquilo que é a parte do stress do trabalho. E isto leva-nos a pensar um pouco naquilo que é a metodologia do treino e no que é que temos que às vezes incidir e às vezes não incidir tanto para conseguir os objetivos. A nível de trabalho, sente que é mais benéfico para estes jogadores trabalharem de uma forma, sente que estão mais aptos para vir treinar, tendo em conta um trabalho mais exigente a nível físico ou mais parado? Mais parado não concordo. Não? Mais parado não concordo. Acho que nós tentamos fazer treinos onde eles desfoquem um pouco de que tiveram a trabalhar. Ou seja, todo o treino que existe de competição leva-nos a estar focado naquilo que é o treino. Agora, é difícil vir de um dia de trabalho, vir fazer bolas paradas, onde o treino é mais monótono, onde se calhar então, muitas vezes o treino está parado. Muito mais estático. Muito mais estático, mas eles têm que perceber e percebem que faz parte e não se pode alterar. O que é que acha que distingue um jogador que está de amador para patamares profissionais? O que é que leva um jogador a ter potencial para atingir divisões superiores? Eu acho que é muito a parte psicológica hoje em dia. Acho que é muito mais a parte psicológica, porque a nível de qualidade, obviamente que há uns que têm muita qualidade, não é? E leva-me às vezes a olhar para trás e dizer, opá, aquele jogador, se não chegou lá foi por isto. Aquele jogador, se não chegou lá, foi por aquilo. Ou seja, a parte psicológica dele, hoje em dia, é a parte mais importante que eu vejo no jogador. O que é que o cérebro pensa que quer. Se quer ser jogador, não pode fazer certos tipos de vida, tem que se privar de muita coisa, que hoje é tudo muito fácil. E há jogadores que às vezes nós olhamos e dizemos, este jogador não é assim tão forte, mas porque é que chegou aqui? Porque é mais forte psicologicamente que os outros. Capacidade de trabalho também. Exatamente.
Como é que vê o futebol de hoje em dia face ao futebol em que começou a jogar, há 20 e tal, Isso é 30 uma anos? guerra, isso é uma guerra que com estas gerações mais novas, é uma guerra que nós olhamos para trás e tive a felicidade de ver jogar na televisão grandes jogadores de futebol. E uma das coisas um dos raciocínios que eu faço é: o Ronaldo e Messi foram 12 anos, talvez, os melhores jogadores do mundo. Acho que até mais. Até mais. Nos anos 90, 2000, havia muitos jogadores para serem melhores jogadores do mundo. E está respondido. Eu sou um amante daquilo que é Maradona, Gullit, Baggio, Ronaldo Fenómeno. E hoje em dia esse futebol também está a desaparecer um pouco. Está muito mais padronizado, muito mais com certos tipos de preocupações que se calhar não haviam naquela altura. Se calhar, olhando hoje o futebol mais antigo, o futebol mais anárquico, também muito mais duro do que aquilo que é hoje. Tanto que hoje em dia usa umas caneleiras muito pequeninas e antigamente usava-se o carbono até ao joelho. Era mais difícil, não havia VAR, os árbitros não estavam tão preparados para aquilo que era o jogo. Futebol muito mais físico também. Muito mais físico, mas é aquilo que eu digo, tirando, obviamente temos muito bons jogadores a jogar futebol no mundo, mas quem viu eu acho que muito destas gerações, muito disto que foi Messi, que foi Ronaldo, também foi muito a ver esses jogadores jogarem futebol. Eram muitos. E a partir de, para mim, se me perguntar, Maradona para mim foi o melhor, a termos daquilo que era o jogo. E se calhar o Messi, lá está, olhou muito para aquilo que era Maradona, porque não são iguais, mas tem ali qualquer coisa parecido. Mas eu prefiro os anos 90. É particularmente apologista do futebol de antigamente. Não estou a dizer a maneira como se joga, estou a dizer os jogadores que havia eram totalmente diferentes de hoje e para mim havia muito mais qualidade antigamente do que há hoje, mas que hoje também há uma muito boa qualidade. A nível da preparação do trabalho e da mentalidade dos atletas, como é que vês, que diferenças é que encontram? Hoje em dia o jogador tem tudo. Hoje em dia o jogador tem psicólogo, tem um analista de treino cá em cima, normalmente cá em cima, naquilo que é a análise do jogo, tem fisioterapeutas. Hoje em dia o jogador não lhe falta nada, portanto eu acho que tem tudo para ter sucesso. O jogador profissional hoje tem tudo para ter sucesso. É muito daquilo que estávamos a falar há pouco, é muito da parte psicológica, do acreditar nele, porque aquele jogador não acredita tanto nele, que se vai abaixo por tudo e por nada, e é um pouco aquilo que é a nossa sociedade hoje, porque quem desacreditar é atropelado. Um pouco assim. É um reflexo da vida, no fundo. Sim, sem dúvida. Perguntando-lhe, o papel do treinador, hoje em dia face a antes, sendo que o treinador hoje em dia tem um papel mais ativo, sendo o futebol muito mais tático? Eu acho que o treinador hoje está munido de certas coisas que antigamente não estava. Hoje o treinador tem mais ferramentas e tem equipas técnicas onde consegue delegar, tem equipas técnicas grandes, onde consegue delegar e depois saber gerir. Antigamente não tinha tantas ferramentas e se calhar havia, eu dou-lhe o caso para mim a parte que evoluiu mais no futebol foi o guarda-redes. Foi a parte, se calhar, onde houve um grande crescimento daquilo que é o guarda-redes. Porquê? Porque antigamente o guarda-redes jogava só com as mãos, hoje em dia já joga com os pés. Acho que houve uma grande evolução do treino de guarda-redes. E penso que a parte do guarda-redes foi aquela parte que evoluiu mais. Não quer dizer com isto que eu não esteja a dizer que a parte técnico-tática de tudo aquilo que é o futebol, mas por setores, acho que o guarda-redes foi onde houve mais evolução, onde houve outro tipo de preocupação naquilo que era a velocidade do jogo, naquilo que é o ter que jogar com os pés, porque
que ainda sou do tempo que se atrasava a bola com o pé, o guarda-redes agarrava com a mão, portanto... E cada vez mais o jogo de pés ser importante nos guarda-redes. Exatamente. E até mesmo naquilo que é a orientação defensiva, o guarda-redes hoje está muito mais ativo do que estava antigamente. E é muito por aí, é muito daquilo que é a evolução do futebol, porque as coisas têm que evoluir. As coisas têm que evoluir. Quer dizer que antigamente estava tudo bem e que está tudo mal agora, nem que agora está tudo bem e antigamente estava tudo mal. Não. É um pouco aquilo que eu estava a querer dizer, que é, existe, o jogador hoje tem todas as condições para ser profissional e para estar focado só naquilo que é o treino, naquilo que é o jogo, e os clubes têm a ganhar com isso. Os treinadores, indo um pouco de encontrar aquilo que tu me perguntaste, hoje em dia têm muitas ferramentas para poder fazer análises, e acho que isso é benéfico para aquilo que é a liderança da equipa técnica e mostrar resultados. Perguntei-lhe há pouco qual era o fator diferenciador de um jogador amador para um jogador profissional e respondeu-me que era a mentalidade e o esforço e o trabalho imposto. Perguntando-lhe, num treinador, estando na pele, o que é que considera que leva um treinador de divisões inferiores para um treinador de topo? Divisões inferiores para um treinador de topo vai uma grande diferença. Não necessariamente de distritais, podemos ir, por exemplo, um treinador de Campeonato de Portugal, Liga 3, para uma Primeira Liga. Nós agora tivemos, às vezes é uma questão de oportunidade. Nós agora tivemos um grande exemplo. O Pedro Luciano, o ano passado estava no Juventude, desce o Juventude, vai para o Lusitano, é campeão nacional e agora tudo indica que Penafiel. Lá está. Acreditou nele de certeza, muito daquilo que soube escolher os jogadores, soube o que queria e às vezes é uma questão de estar no local certo, na hora exata, que as coisas vão surgir. Um pouco por aí. Acredito que todos os treinadores, e tenho quase a certeza, que estávamos a falar há pouco da segunda distrital, eu vi equipas que têm que trabalhar bem, porque extremamente organizadas naquilo que era o processo, tanto defensivo como ofensivo, e trabalhar 3 vezes por dia à noite também não é fácil. Portanto, é sinal que também já se trabalhava bem em certas equipas. Ou seja, o treinador português vejo que é um pouco assim, que é um pouco daquilo que eu te falava há pouco, de estar preparado para, se aquilo estiver a correr mal, vamos alterar e... Capacidade de adaptação. Exatamente. Pergunto-lhe, tem algum treinador que seja uma referência, uma inspiração para si? Tem vários, né? Como é óbvio, isto vai de encontrar aquilo que era como jogador, que eu olhava para aqueles jogadores que eu falei há pouco. Claro que o José Mourinho, sendo de Setúbal e sendo um ícone no futebol português... E do Vitória. E do Vitória, foi um treinador que conseguiu mudar mentalidades, conseguiu mudar a maneira como se via o futebol. Claro que depois temos os Clopes, temos os Guardiolas, mas continuo a dizer pela postura e pela maneira como já conseguiu grandes troféus. Para mim, o Ancelotti, já digo isto há muito tempo, Ancelotti para mim é uma referência dentro destes que estamos a falar. Agora que os treinadores hoje evoluíram também bastante. E há muitos da nova guarda que mostram isso. Sim, mesmo. Sem dúvida. O facto da qualidade de treinadores estar a crescer também. Certo. Pergunto-lhe, uma perspectiva crítica, face à criação da Liga 3, tendo já o Vitória tendo estado inserido nesse patamar e sendo a Liga 3 criada com o propósito de fazer uma ponte entre os patamares profissionais, segunda Liga e o Campeonato de Portugal, como é que vê a criação da Liga 3? Assim, eu sou apologista da Liga 3. Sou apologista da Liga 3 porque quando joguei não era o nome Liga 3, mas era a segunda Divisão B. Eu acho que é mais uma liga onde começa o efeito funil a trabalhar, onde se calhar há jogadores que não estão preparados para ir para uma segunda liga, mas já são muito fortes naquilo que é num campeonato de Portugal. Então esta liga é um pouco também o efeito funil, os melhores vão se canalizando e vão se fazer equipas mais fortes, e eu sou completamente de acordo com a Liga 3. Perguntando sobre o Vitória, o seu trabalho, como é que é o seu dia-a-dia de trabalho ao decorrer da época? E como é que tem sido esta paragem, estas férias? É assim, agora é que estou de férias, só agora, porque tenho a minha atividade profissional
e levanto-me de manhã, vou trabalhar como qualquer pessoa, e depois a partir das 5h30 entro no clube e só saio daqui 9h30, 10 da noite. Durante a paragem para férias paragem desportiva, como é agora a esta altura, consegue desligar-se do futebol? Já me fizeram essa pergunta e como sou de Setúbal, e às vezes há pessoas que me abordam e perguntam: então Paulo, vamos contratar este, vamos contratar aquele, e a minha resposta é: pá, eu não quero saber de futebol. Eu não quero saber de futebol, se está entregue a quem de direito, eu confio que quem de direito, e não quero saber de futebol, quero desfrutar das minhas férias. Ainda tentei não ver jogos agora do Campeonato do Mundo. Tentei, sou sincero, mas não consegui. O bichinho não Chega. Não Uma das frases que eu falei com os jogadores, e não tenho problemas nenhuns em privar com vocês, que foi, naquela fase final, os jogadores já queriam tanto ser campeões que a ansiedade começava a pesar. Falta 4 jornadas, falta 3 jornadas. Falava-se disso. Falava-se disso, notava-se a ansiedade jogo após jogo, de quererem que fosse já naquele jogo. E uma das coisas que eu disse foi: aproveitem o momento, vocês estão saturados de futebol, mas aproveitem o momento, porque agora estão saturados. Quando tiverem 3 semanas em casa, o bichinho começa a vir e nunca mais vem a pré-época. Portanto, nós, o ser humano, é um pouco assim. E lá está, um pouco aquilo que eu estava a dizer há pouco, que é, não queria me desligar completamente do futebol, mas acho que é completamente impossível. Para quem vive isto desde os 10 anos, é completamente impossível nós desfocarmos disto. Como espectador, como é que está a acompanhar o Mundial de Clubes? Vi pouco, vi só esta parte final. Acho que as equipas sul-americanas já estão em competição, é uma diferença muito grande. Não é fácil para jogadores que tiveram no campeonato, os jogadores que as equipas são europeias, que estão... O desgaste que tem, porque Liga dos Campeões, Liga Europas, taças por tudo e por nada. Hoje em dia há taças por tudo e por nada nas competições internas, e agora ainda terem que ir para um continente diferente, onde tem que estar parado, se for preciso, 2 horas para voltar a jogo. E acho que as equipas sul-americanas estão mais preparadas porque estavam em competição e nós já estávamos no final da nossa competição. Mas acho que as equipas europeias continuam a ter uma qualidade de jogo totalmente diferente, e vê-se pelos resultados, e porque só o Fluminense é que está nesta fase final. Mas acho que é um campeonato muito duro para jogadores, que daqui a pouco tempo já vão começar outra vez, vão ter seleções, vão ter este ano Campeonato do Mundo. Campeonato Mundial no próximo ano. Campeonato do Mundo. Ou seja, há aqui jogadores que nós olharmos para trás desde o Covid, têm sido sempre. E depois às vezes nós olhamos para um jogador como adepto e dizes: o que é que se passa com este jogador? É difícil. Sendo que cada vez há mais jogos no decorrer do ano, o que é que deve ser feito em defesa da capacidade física dos atletas? Aquilo que eu às vezes ouço treinadores a dizer que estão nesse patamar, e faço às vezes umas pesquisas para tentar perceber, e hoje em dia é público, é fácil, só não vê quem não quer, que é o treino, é o jogar e recuperar. Jogar, recuperar. Tem pouco tempo para fazer treino. Às vezes o treino, acredito muito que seja uma questão mais tática, só do posicionamento dentro do campo, os detalhes, aquilo que se fala dos detalhes, muita análise de vídeo, muita recuperação, porque os jogadores não são máquinas. Os jogadores hoje em dia, se calhar durante uma semana, fazem 3 jogos. Numa semana fazem 3 jogos. Então tem que ser jogar, recuperar. E porque a exigência leva a isso, porque todos os adeptos querem ganhar, todos os clubes querem ganhar, todos os clubes querem atingir objetivos e ninguém consegue tirar o pé do acelerador. Durante a época torna-se complicado com um ritmo tão alto e com a pressão e a exigência. Exato. Perguntando-lhe, como é que é a sua metodologia de preparação do treino e do jogo? Como é que faz em casa para preparar os treinos? É assim, nós preparamos o treino, obviamente que eu tenho a minha ideia, mas preparamos o treino em equipa técnica.
E nós começamos sempre por trás. Ou seja, achamos que primeiro temos de trabalhar bem a parte defensiva, porque, no meu entender, nós, ao não sofrermos gol, estamos muito mais próximos de ganhar. Depois, tudo aquilo que é parte física, obviamente dar uma boa base para a parte física que aí vem, e depois é muito trabalhar aquilo que são as nossas ideias, na parte mais técnico-tática. Assim. O melhor momento da carreira como treinador até hoje? O melhor momento da carreira? Talvez a subida de divisão ao campeonato da Liga 3, sim. Foi um momento muito vivido, um momento muito, apesar de não ter sido treinador principal, um momento muito, muito trabalhoso, vivemos muita coisa, o entrar no Jamor, o percorrer aquele túnel, o sair e ver aquela massa humana que era quase tudo verde e branco, fui do céu ao inferno nesse dia. Devido à questão administrativa posterior. Exatamente, porque perdemos, porque os jogadores já sabiam aquilo que ia acontecer, nós, equipa técnica, já sabíamos. Pois, por muito que tu queiras motivar, é sempre difícil. Acredito que seja também por aí o pior momento da carreira. Sim, sem dúvida. O chegar ali, perder e ver as pessoas a gritar vitória, a chamar por vitória e sabermos que amanhã isto tudo ia por água abaixo, foi o momento, se calhar, mais difícil. Houve algum episódio nessa fase em concreto que guarda na memória, que o marcou particularmente? Alguma conversa? Não, foi mais de entrar no balneário e ver aquilo que foi um balneário alegre durante a época e ver os jogadores todos, basicamente tudo de rastos. Foi o momento mais difícil, talvez. Sendo que o futebol é muito de altos e baixos e as emoções estão sempre à flor da pele, falo-lhe agora num momento positivo, uma história engraçada e inusitada com os jogadores ou mesmo em equipa técnica que guardo com particular carinho e que dê para rir um bocadinho e que possa também partilhar connosco, uma vez que é tudo como treinador. Ou mesmo pode dar uma como treinador e uma como jogador, se quiser. Como treinador, se calhar uma engraçada, nós na equipa B tínhamos uma equipa técnica gira. E brincávamos muito, mas aqui também nestas duas épocas também brincamos muito, mas lembro-me desta que fomos jogar um jogo de treino, fomos fazer um jogo de treino à noite ao Zambujal e houve um dos treinadores que deixou-se dormir, na vinda para cá deixou-se dormir e vinha mesmo na parte da frente do autocarro e apanhámos um caminhão que estava a ser rebocado, ou seja, ia com a parte da frente do caminhão voltada para a nossa caminhonete. E então combinámos todos em gritar e o motorista travar. Assim que ele dá o cheiro do travão, quem estava a dormir olhou para a frente e viu um caminhão à frente. Portanto, começou toda a gente a gritar lá dentro e ele ficou todo assustado. E então, mas depois deu para brincarmos e foi um susto engraçado. Nunca mais adormeceu no autocarro. Capaz. Como jogador tenho muitas, umas que posso contar, outras que não posso contar, obviamente, mas a subida de divisão que pelo Juventude no estádio do Algarve, que aconteceu uma coisa no balneário onde nós estávamos em campo perfilados, tínhamos que ganhar esse jogo. Sabíamos que íamos ganhar esse jogo e passou-se uma coisa que eu não vou contar dentro do balneário, mas uma coisa que os jogadores estavam perfilados e estava tudo a chorar, a rir, e os jogadores do Farense olhavam e diziam, mas o que é que se está a passar com esta equipa que está só a rir? E o que é certo é que nós ganhámos esse jogo e quem fez essa brincadeira acabou por fazer o gol, que foi o Márcio Madeira. E foi um momento que ficou para a vida. Esse ficou para a vida. São momentos de brincadeira que facilitam a união e o espírito de grupo. É aquilo que eu falei há pouco. Senti uma grande dificuldade quando deixei o balneário. As brincadeiras uns com os outros, aquilo que é a amizade que se cria, às vezes coisas menos boas que nós temos que dar a volta por cima, mas são mais as coisas boas que nós levamos do que as coisas menos boas. As coisas menos boas, se for preciso, já nem me lembro. Quais foram as melhores amizades que o futebol lhe deu?
Sim, eu tive grandes amizades por onde passei. Basicamente tenho amigos, fiquei com amigos em quase todos os clubes que passei, mas por trabalharmos juntos, por termos jogado cerca de 4 anos juntos, o Cau, que era o capitão do Pinhal Novense, depois na Madeira, quando joguei na Madeira fiz muitas amizades na Madeira, João Paulo, Luís Barreiros no Juventude de Évora, ou seja, por onde passei deixei muitos amigos. Mantém contacto até o dia de hoje. Sim. Ainda hoje estive numa chamada com um colega meu que era da Madeira e que está lá a viver ainda, portanto eu acho que é isso que nós levamos para a vida. Estamos no mítico estádio do Bonfim e pergunto-lhe o que é que o Vitória, o que é que este clube significa para si? Epá, isso é complicado. Isso é complicado porque tu nunca consegues exprimir aquilo que sentes por um clube, acho eu. A única coisa que eu posso dizer é que dou todos os dias o melhor de mim por este clube. Todos os dias dou o melhor de mim. Pode não ser aquilo que vai resultar, mas que eu penso que seja o melhor. E dou por este clube, porque este clube fez-me crescer como atleta, como homem, como criança. Tudo aquilo que eu vivi aqui como jogador, apesar de ter tido uma passagem de 6 meses, 4 meses como sénior aqui no Vitória, mas tudo aquilo que o clube significa para as pessoas, porque também vem de famílias que andaram a construir o estádio. O meu avô era pescador, portanto isto foi um clube que foi formado com muita gente que andava ao mar, e que lembro-me perfeitamente quando era pequenino, eu vinha ao jogo e muitas mulheres dos pescadores ficavam com os filhos ou com os netos à porta no estádio do Bonfim. Portanto, tudo isso que é olhar para trás e ver as raízes que foram deixando, e tu não consegues dizer que o teu sentimento é este, que é aquele. É um sentimento de gratidão enorme e que, felizmente, estou numa posição onde posso fazer algo. E esse algo leva-me a estar todos os dias a pensar naquilo que é, onde é que podemos evoluir, onde é que podemos caprichar um bocadinho mais, e olhar para aquilo que é poder experimentar, poder fazer viver a experiência. Também tentar retribuir e colocar o clube no patamar em que merece estar, que infelizmente acaba por não estar. Exato. Como espectador, como adepto, qual foi o jogo o mais marcante que recorda de ver do Vitória? Olha, tenho o Benfica, o Vitória de Setúbal Benfica, o Iachini, o salvo jogo do Iachini, e tenho o jogo com a Académica de Coimbra aqui, na segunda liga, que a Académica ganha aqui 4 ou 5-0 e que foi duro também. Ou seja, uma coisa boa e uma coisa menos boa, mas muitos jogos aqui, que principalmente que eu ia para aquela bancada com o meu pai, muitos jogos aqui que me marcaram, mas acho que esse jogo do Benfica, do Vitória com o Benfica, o jogo do Iachini, e o Vitória tinha uma equipa fantástica, acho que foi o jogo que me marcou mais. Conquista da Taça da Liga também, não? Sim, ok. Estávamos a falar aqui do Bonfim, obviamente que o Vitória, Taça de Portugal contra o Benfica, o próprio jogo com o Porto na Taça de Portugal no ano, penso um ano ou dois, acho que foi no ano a seguir logo, tive a taça da Liga no Algarve. Tudo isso traz aquilo que o Vitória é hoje. E é muita união com os adeptos? Muito mesmo, muito. Não tenho dúvida nenhuma que os jogadores, quando ganham, a primeira coisa que estão a pensar é ir festejar com eles. E aí se torna o clube tão especial, não é? Eu acho que o que torna especial é os próprios adeptos, não tirarem aquilo que nós chamamos o pé do acelerador. Os adeptos estão sempre com a equipa,
E mesmo no ano que o Vitória acaba por descer com o Oliveira do Hospital, o estádio estava cheio. Este estádio estava cheio. Ou seja, os adeptos estão com a equipa, os adeptos, se for preciso, juntam-se, fazem manifestações de apoio. Eu quando venho para o treino, passo ao pé do Alegro e vinha para o jogo e quando olho para cima, uma tarja. Ou seja, alguém foi lá pôr aquilo à noite. E isso, para mim, as pessoas estão preocupadas com aquilo que é o bem-estar dos jogadores, o estimular, o acarinhar. E isso, se for assim, o jogador ainda alavanca mais. E acho que, como eu disse, a grande riqueza deste clube é a massa associativa. É a massa associativa. Tem alguma história engraçada ou de contacto direto com os adeptos? Alguma conversa? Não, assim, eu sou de Setúbal, sou abordado recorrentemente por amigos, por pessoas que, principalmente com os amigos, fazem sempre perguntas do Vitória, o que é normal. De resto, nunca tive nenhuma história assim, tirando quando ganhámos, quando subimos divisão, cumprimentámos toda a gente que estava no Varão, o que é bastante gratificante, tanto para eles como para nós, que é o mínimo que nós podemos fazer, mas não tenho nada de nenhum momento que possa dizer. Pensando no futuro, na sua carreira como treinador, quais são os seus maiores objetivos e sonhos por cumprir no futebol? Primeiro de tudo, e é o único objetivo. Eu não vejo eu não vejo o futebol ou a minha carreira como daqui a 5, 6 anos tenho que estar aqui. Não, eu vejo no futebol aquilo que é onde é que estou. Aquilo que eu falei há pouco, onde é que estou e para onde é que quero ir. Eu neste momento estou no Vitória, a minha preocupação é ser campeão pelo Vitória este ano outra vez. Chega, para mim é o foco. É o foco. O que é que torna o futebol tão apaixonante? Não sei. Não faço a mínima ideia, mas que isto é bom, gosta-se muito disto, é verdade. E tira muito do pelo. Tira muito do pelo. Consegue arranjar uma palavra para se definir como treinador? Para mim? Chato. Chato. Aqui dentro, chato. Os jogadores dizem isso? Eles não dizem, mas eu sei que eles sentem. Sei que eles também sabem que lá fora sou o primeiro. Se tivermos que ir brincar, vamos brincar todos juntos. Agora, a partir do momento que entramos aqui dentro, o Paulo transforma-se de uma maneira que muitas das vezes os meus colaboradores dizem-me: pá, Paulo, tu vê lá se te controlas nisto, ou vê lá se te controlas naquilo, e dou-lhes razão, porque mete-me em patamares difíceis, mas sem faltar ao respeito, como é óbvio, mas sou chato. É muito os dois lados da moeda, do lado da brincadeira, do lado de fora e cá dentro trabalhar. Sem dúvida. O trabalho com a equipa técnica, como se sabe, é um trabalho coletivo e muito importante, dado conta que é um trabalho muito de união entre todos. Como é que é a escolha de uma equipa técnica para trabalhar? Principalmente ter capacidade para. E estando mesmo as duas ao nível uma da outra, que é a lealdade. Penso que tem que ser. Há alguém a quem queira deixar um agradecimento especial pelo papel que teve na sua vida e na sua carreira no futebol? A minha família, o agradecimento à minha família, o agradecimento também a todos aqueles que eu privei como jogador e como treinador, o agradecimento aos meus jogadores, não só daqui, mas desde o tempo de quando comecei no Alcácer, que falámos há bocadinho, do Montemor, todos eles, Águas de Moura, todos eles fazem parte daquilo que foi o meu crescimento para estar aqui hoje. O meu agradecimento a todos os diretores que passámos muitas dificuldades nesses registros, muitas dificuldades. Há direções do Vitória, todas elas que passaram, todas elas que tiveram muito e pouco tempo. Muito grato a toda a gente que olha para trás e que fazem parte daquilo que foi o crescimento do Paulo, e há de ser o crescimento do Paulo, seja bom, seja mau, mas há de ser sempre para a frente e temos que olhar sempre para a frente. O agradecimento a todas essas pessoas, agradecimento ao Carlos André pela exigência também que mete todos os dias neste clube.
e que é a nível, e quem trabalha cá dentro sabe que é a nível muito profissional aquilo que se faz, apesar de estarmos no amadorismo. Agradecer também à parte da estrutura que foi embora o ano passado, porque não continuaram, ou seja, todos aqueles que passaram por esta vivência que é o futebol, agradecer a todos. Para concluir, uma mensagem para os adeptos do Vitória. Uma mensagem para os adeptos do Vitória, que acreditem, que se unam cada vez mais, porque o clube precisa de muita união, e que se estivermos todos juntos as coisas vão correr bem e é muito mais fácil, e que continuem a acreditar da mesma maneira que o Paulo acredita, que os jogadores acreditam, que a equipa técnica acredita, que a estrutura acredita, e que sejamos só um, e que esse um que seja a voz cá fora e que sejam eles a treinar lá dentro e a jogar. Vai tornar tudo mais fácil, não é? Muito mais fácil. Muito obrigado. Obrigado. Foi este o nosso episódio. Obrigado. Agradecer pela conversa, por ter aceito o nosso convite e por tudo. Eu é que agradeço e por ter proporcionado aqui este momento que gostei e que acho que é um momento de partilha, não é aquelas entrevistas mais formais, e isso também é bom, tentar conhecer um pouco fora daquilo que é o âmbito do futebol e estar mais focado naquilo que é o desporto que nos apaixona, que é o futebol. Verdade. Obrigado, foi este o nosso episódio, espero que gostem e acompanhem.